A notícia chocou a cidade pequena como um trovão que ecoa na noite. Uma menina de apenas 9 anos estava grávida, e enquanto o boato se espalhava, junto com as línguas afiadas, um mistério mais sombrio começava a emergir. No hospital, o médico responsável por seu parto, Dr. Miguel, já sentia o peso dessa história. Mas ele ainda não sabia que, no momento em que fizesse a ultrassonografia final, algo inimaginável estava prestes a ser revelado. Aquela não era uma gravidez comum, e a verdade escondida em cada batida do coração da criança faria o mundo ao redor dela desmoronar. Tudo começou em uma manhã de primavera, quando Ana, a jovem de olhos castanhos e expressão distante, foi levada ao hospital por sua mãe, Clara. A mãe, sempre de semblante duro, parecia tão confusa quanto os demais. Dr. Miguel, um homem acostumado a lidar com as tragédias mais improváveis, sentia uma inquietação crescente à medida que os exames avançavam. É impossível. Ele sussurrou para si mesmo, ao ver a barriga inchada da menina. Ana não dizia nada. Apenas segurava firme o ursinho de pelúcia que a acompanhava desde pequena. O pai de Ana, Joaquim, estava em algum lugar da cidade, ou talvez fora dela. Clara sempre mencionava que ele saía para longas viagens de trabalho, mas ninguém nunca o via. Ele não está em casa desde que soubemos da gravidez, Clara disse, os olhos fixos no chão. Dr. Miguel percebeu que havia mais naquela história do que qualquer um estava disposto a admitir. O desconforto de Clara era palpável, mas sua culpa era um mistério que ninguém ainda conseguia decifrar. Conforme os exames prosseguiam, Ana continuava silenciosa, como uma boneca de porcelana quebrada por dentro. Cada vez que Dr. Miguel a examinava, sentia algo mais profundo. Medo. Mas o medo não era apenas de Ana. Havia algo naqueles olhos que revelava mais do que sua juventude deveria carregar. Ele sabia que havia um segredo terrível escondido, algo que ela estava trancando no fundo de sua alma, e talvez ela mesma não soubesse como lidar com isso. Dias passaram, e o parto se aproximava. As enfermeiras, normalmente cheias de conversas e risos, evitavam falar sobre o caso. É horrível, ouviu-se uma delas dizer, quando acreditava que ninguém escutava. Dr. Miguel começou a fazer perguntas mais incisivas para Clara, tentando entender o que havia acontecido com sua filha. Quem fez isso com ela? Ele perguntou, e a mãe apenas desviou o olhar, mordendo os lábios até sangrarem. Ela não podia falar, ou talvez não queria. Enquanto isso, o coração de Ana batia forte, tanto pela vida que crescia dentro dela quanto pelo medo do que aconteceria. O mundo ao redor dela era um turbilhão de emoções sufocantes, mas dentro de si havia um vácuo, um vazio onde o amor, a inocência e a esperança deveriam estar. Ana, em sua tenra idade, começava a se dar conta de que o que estava prestes a acontecer não era normal. Algo dentro dela sussurrava que aquilo era errado, mas ela não conseguia entender completamente. Na manhã do parto, Dr. Miguel estava tenso. Tudo o que ele sabia sobre medicina, sobre gravidezes e crianças, parecia não se aplicar a esse caso. Era como se estivesse lidando com uma anomalia, algo além de sua compreensão. Ana entrou na sala de cirurgia e, naquele momento, o médico decidiu fazer uma última ultrassonografia para confirmar as condições do bebê. Foi quando ele congelou, os olhos presos na tela. O que ele viu ali não era humano. O bebê, ou o que quer que fosse, não tinha a forma que deveria. Não havia traços de uma criança normal. Dr. Miguel engoliu seco e, com a voz trêmula, chamou os outros médicos. A equipe ficou em choque diante do monitor. O silêncio na sala era quase tangível, e o pânico começou a se espalhar. Havia algo crescendo dentro de Ana, algo que não deveria estar lá, e aquilo estava se movendo de uma maneira perturbadora. Clara, que esperava do lado de fora, não fazia ideia do que estava acontecendo. Isso não é possível, murmurou um dos assistentes, olhando para Dr. Miguel como se pedisse uma explicação, mas ele não tinha nenhuma. Eles sabiam que precisavam agir rápido. O parto tinha que acontecer. Mas agora havia mais em jogo do que apenas a vida de Ana. Algo estava vindo ao mundo. Algo desconhecido. Enquanto as enfermeiras preparavam a sala,
Miguel se aproximou de Ana, que parecia mais serena do que ele jamais a vira. Eu sabia, ela murmurou, quase como se falasse para si mesma. Clara foi chamada às pressas, e ao ver a expressão do médico, seu rosto ficou pálido como cera. O que está acontecendo? Ela gritou, mas ninguém respondeu. Dr. Miguel sabia que aquilo era apenas o começo de algo maior, algo que ele jamais teria imaginado enfrentar. Ana, em seu silêncio habitual, olhou para a mãe e, pela primeira vez em meses, Clara viu lágrimas nos olhos da filha. Elas não eram de medo, mas de algo que ela não podia compreender completamente. Talvez resignação. O parto estava prestes a começar, mas o silêncio na sala de cirurgia era denso, sufocante. Dr. Miguel não conseguia afastar da mente as imagens perturbadoras que havia visto na ultrassonografia. Enquanto a equipe preparava Ana para o procedimento, ele ponderava se deveria contar a verdade à mãe da menina. Contudo, Clara já estava desesperada do lado de fora. O que está acontecendo? Ela repetia, mas ninguém ousava responder. O médico sabia que algo além da compreensão humana estava prestes a acontecer. O som do monitor cardíaco de Ana preenchia o espaço, os bips constantes marcando o tempo que parecia desacelerar. Tudo vai ficar bem, disse Dr. Miguel, sem acreditar nas próprias palavras. Mas antes de iniciar o parto, ele chamou um colega de confiança, Dr. Rafael, um especialista em casos raros. Quando Rafael chegou, ambos observaram as imagens mais uma vez, e o choque nos olhos dele confirmou que não estavam vendo coisas. Isso não é possível, Miguel, disse Rafael com a voz fraca. Eles sabiam que estavam prestes a trazer ao mundo algo desconhecido. Com a sala preparada, iniciaram o procedimento. Ana, que até então parecia estranhamente calma, começou a tremer levemente. Seu corpo frágil, de apenas 9 anos, parecia lutar contra algo. Dr. Miguel, tentando manter o controle, pediu calma à equipe, mas logo sentiu que as coisas estavam saindo de seu controle. Ela está perdendo muito sangue, uma enfermeira alertou, e o pânico tomou conta da sala. A situação estava piorando rapidamente, e a equipe médica lutava contra o tempo para salvar a vida da menina. Enquanto o sangue escorria, algo estranho aconteceu. O monitor cardíaco do feto começou a acelerar de maneira normal, e um movimento violento foi registrado dentro do útero. Está se mexendo. Uma das enfermeiras sussurrou, o rosto pálido de medo. Era como se a criatura estivesse tentando forçar sua saída. Dr. Miguel olhou para Dr. Rafael, e ambos entenderam que precisavam agir rápido. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, algo impensável aconteceu. O bebê começou a sair sozinho, empurrando-se para fora como se estivesse controlando o próprio parto. O grito de Ana ecoou pela sala, mas foi logo abafado pela confusão. O corpo pequeno da menina se contorcia enquanto a criatura emergia, coberta de sangue, mas estranhamente ativa. Ao contrário dos recém-nascidos comuns, aquilo que nasceu não chorou. Em vez disso, seus olhos abriram-se imediatamente, e o que os médicos viram neles era pura escuridão, como se houvesse um abismo sem fim nas profundezas de suas íris. O ar da sala se tornou pesado, e o silêncio caiu como uma cortina opressiva. Dr. Miguel não conseguia acreditar no que estava diante dele. O bebê, se é que aquilo poderia ser chamado de bebê, era uma mistura grotesca de traços humanos e algo além disso. Tinha uma pele enrugada, como se houvesse nascido envelhecido, e seus pequenos dedos se mexiam com uma força surpreendente. Um murmúrio estranho escapou de sua boca, quase como um sussurro abafado, algo que nenhum dos presentes pôde entender. Ana desmaiou, exausta e alheia ao que acabará de sair de seu corpo. Clara, que havia sido deixada na sala de espera, começou a gritar do outro lado da porta. "Eu quero ver minha filha. Deixem-me entrar." Sua voz estava cheia de desespero. Dr. Miguel, paralisado pelo choque, sabia que não podia permitir que ela visse o que estava acontecendo ali dentro. Ele chamou as enfermeiras e ordenou que tirassem Clara dali. Mas o caos que havia na sala se refletia também fora dela. "Isso não pode estar acontecendo."
Dr. Rafael murmurou, tentando compreender o que havia saído de Ana. Temos que fazer alguma coisa. Dr. Miguel finalmente disse, recuperando algum senso de responsabilidade. Mas o que podiam fazer? Eles não sabiam o que era aquela criatura. E o medo de agir sem saber as consequências paralisava a equipe. Chame o diretor do hospital. Ele ordenou, tentando manter a voz firme. Entretanto, algo ainda mais assustador aconteceu. O bebê, que agora se movia lentamente na mesa, virou a cabeça e encarou diretamente Dr. Miguel. E naquele momento, ele teve certeza. Aquilo não era humano. Dr. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A criatura continuava olhando para ele, como se o estivesse avaliando, medindo suas intenções. Não havia choro. Não havia sinais de vida típica de um recém-nascido. Algo terrível estava em movimento, e ele sabia que, de alguma forma, aquele ser tinha uma consciência avançada para sua idade. Isso é impossível. Ele repetia para si mesmo, enquanto seus olhos se fixavam naquela pequena abominação. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto a equipe médica ainda lidava com o choque do nascimento, Clara conseguiu escapar do controle das enfermeiras. Ela entrou correndo na sala de cirurgia, apenas para ser confrontada com uma visão que parecia saída de um pesadelo. O que é isso? Ela gritou, apontando para a criatura sobre a mesa. Dr. Miguel tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou e correu para junto de Ana, agora inconsciente. Isso não pode ser verdade, murmurou Clara, seus olhos cheios de terror. Clara, você sabia de algo? Dr. Miguel perguntou, sua voz agora cheia de suspeita. Havia algo na reação de Clara que parecia sugerir que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Mas a mulher estava em estado de choque, incapaz de articular qualquer resposta coerente. Ela olhava fixamente para a criatura, como se tentasse entender o que estava vendo. Então, lentamente, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu tentei impedir isso, ela sussurrou. Eu tentei, mas era tarde demais. Dr. Miguel sentiu o sangue gelar. Impedir o quê? Ele perguntou, agora mais alarmado do que nunca. Clara caiu de joelhos ao lado da cama de Ana, soluçando sem parar. Eu sabia que algo estava errado, ela confessou, sua voz quase inaudível. Desde o começo, quando ela começou a mudar, não era apenas uma gravidez. Algo entrou na nossa casa. As palavras de Clara eram confusas, mas carregavam um peso aterrorizante. Havia algo maior por trás daquela gravidez. Algo entrou na casa? Dr. Rafael perguntou, se aproximando. O que você quer dizer com isso? Clara, com o rosto molhado de lágrimas, levantou a cabeça lentamente, como se carregasse o peso do mundo em suas costas. Eu não sei o que era, mas veio a noite, e depois de uma semana, Ana ficou doente. Logo depois, descobrimos que ela estava grávida. O silêncio na sala tornou-se ainda mais sufocante. Algo sinistro havia acontecido naquela casa, e Clara tinha mantido tudo em segredo até agora. Eu tentei ir embora, Clara continuou, mas cada vez que tentava fugir, algo me puxava de volta. Como se estivesse preso a nós. A confissão dela fez o ar na sala ficar mais pesado. Dr. Miguel olhou para a criatura, que agora parecia ainda mais inquieta, como se soubesse que estavam falando dela. O que quer que fosse, havia entrado na vida daquela família, e agora estava ali, na frente deles. Isso é sobrenatural. Uma das enfermeiras murmurou, mas ninguém a contradisse. A criatura se mexeu novamente, e Clara deu um passo para trás. Temos que acabar com isso, disse Dr. Rafael, olhando diretamente para Dr. Miguel. Isso não pode ser tratado como um bebê normal. Mas Dr. Miguel hesitava. O que faria com aquela coisa? Não sabia o que era, mas também não sabia se poderia destruí-la. Enquanto lutava com sua consciência, Clara aproximou-se de sua filha e pegou sua mão. Ana, me perdoe, ela murmurou, soluçando. Eu não consegui te proteger. Ana, que ainda estava inconsciente,
Parecia mais pálida a cada segundo. Algo estava drenando a vida dela, e Dr. Miguel sabia que, se não fizessem algo, perderiam as duas. Precisamos agir agora, ele decidiu. Isso precisa ser levado a outro lugar, para ser estudado ou destruído. Mas, no momento em que ele disse isso, a criatura levantou a cabeça de forma abrupta e soltou um som gutural, algo que parecia um grito abafado, cheio de raiva e medo. O som ecoou pelas paredes, e todos na sala congelaram. Dr. Rafael pegou uma seringa e avançou na direção da criatura. Mas antes que pudesse se aproximar, algo inesperado aconteceu. O pequeno corpo da criatura começou a brilhar levemente, como se estivesse em um processo de metamorfose. Miguel, o que está acontecendo? Rafael gritou, mas não havia respostas. O brilho aumentou, e então, com um estalo, a luz se apagou e a criatura estava completamente imóvel. Todos se aproximaram cautelosamente, e o que viram os deixou boquiabertos. A criatura havia mudado de forma. Agora, em vez da aparência grotesca e envelhecida, ela parecia mais humana, mas algo estava errado. Seus olhos, embora parecessem de um bebê normal, carregavam uma sabedoria assustadora, como se observassem os médicos e Clara com uma consciência que não pertencia a um recém-nascido. Isso não acabou, Dr. Miguel sussurrou. Isso é só o começo.